Hei, alle sammen! Hvordan går det med dere? Jeg håper alle har det veldig bra. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Bem-vindos a mais uma aula. Eu estou bastante animada, porque essa aula é bem importante. Ela se trata de um tópico bem complexo, mas importantíssimo, que é pronomes demonstrativos. São aqueles pronomes que nós usamos para nos referir a coisas de uma maneira geral, né? Ou coisas que estão longe, ou coisas que estão perto, né? Aquela casa, esta casa aqui. E é muito importante a gente ter uma noção de como esses pronomes demonstrativos funcionam em norueguês para que a gente possa falar corretamente, com mais confiança, ok? Eu gostaria de falar pra vocês que eu criei um Instagram pro Go Norugas, tá? Então quem quiser é só seguir lá. E relembrar que a minha família tem um curso de norueguês que se chama Vikonorsk. Eu também vou colocar o Instagram e o link aqui embaixo, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Qualquer dúvida é só escrever pra mim, que eu vou responder. E é isso, vamos começar. La oss begynne. Muito bem, pessoal. Bem-vindos à aula 9. Hoje nós vamos aprender a usar alguns pronomes demonstrativos em norueguês. Eu vou dividir a aula em duas partes, tá? A primeira parte vai se tratar dos pronomes demonstrativos den, de e de, que são usados para indicar uma certa distância àquelas coisas que a gente está falando, nos referindo, mas também servem para indicar um sujeito, né? Um determinado sujeito na frase. Já na parte 2, né, quando se trata do denne, dette e disse, nós estamos nos referindo a pronomes demonstrativos que são usados para indicar uma certa proximidade a diferentes coisas, ok? E como vocês devem já adivinhar, né, isso é baseado no gênero das palavras em norueguês, tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, parte 1, del 1. Primeiramente, demonstrativos em norueguês se fala demonstrativer. Demonstrativer. E pekeord também é um outro termo. O peke quer dizer apontar e ord quer dizer palavra ou palavras, né? Então, palavras que se usam para apontar. Muito bem. O den, ele é usado com substantivos de gênero masculino ou feminino no singular, tá? Nós temos um exemplo aqui. Jeg har en hund. Jeg har en hund. Eu tenho um cachorro. Aqui nós estamos vendo o artigo en, masculino. Então, nós podemos dizer den hunden heter Tim. Ele, o cachorro, se chama Tim. Ai, Lara, mas a gente não aprendeu que ele é han? Sim, correto. Mas, nesse caso, nós podemos utilizar o den, ok? Como sujeito, né? Ele, no caso o cachorro, se chama Tim. Eu posso, por exemplo, usar o den só para me referir a um objeto que eu tenho, que é do gênero masculino. Por exemplo, en penn ou en kulepenn. Jeg har en penn. Den er ny. Eu tenho uma caneta. Jeg har en penn. Den er ny. Ela é nova. A caneta é nova, ok? Nesse caso, eu utilizei o pronome demonstrativo den para me referir a um objeto. No caso do exemplo, a gente está usando para falar de um sujeito, ok? Que é o cachorro. Muito bem? Mas o mais importante é você ver que o uso do pronome demonstrativo está ligado ao gênero da palavra. Isso é o mais importante. Vamos para o de. De. De é usado com substantivo de gênero neutro, somente neutro, no singular. Então, eu só posso usar o de com et hus, et bord, et basseng, né? Só com palavras do gênero neutro, que são caracterizadas pelo artigo et no início. Nós temos um exemplo aqui. Jeg bor i et hus. Eu moro em uma casa.
Hus, em norueguês, é uma palavra do gênero neutro. Et hus. Então, se eu quiser me referir à casa, né, de uma maneira geral, né, aquela casa, dizer aquela casa, por exemplo, eu tenho que usar det. Det huset er stort. Aquela casa é grande, né? Aquela casa é grande. Ok? Muito bem. E, por último, temos o de. O de é usado com substantivos de qualquer gênero no plural, né? Isso é muito legal. Quem não assistiu à última aula sobre forma definida e indefinida, assiste que vocês vão entender que quando a gente lida com o plural em norueguês é bem mais fácil, não tem muitas regras, né, em relação quais pronomes demonstrativos nós vamos usar e quais formas definidas nós vamos usar. Ok? Muito bem. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui onde a gente consiga entender mais um pouco sobre o de. Jeg har to katter. Eu tenho 2 gatos. De kattene heter Martin og Ole. Os gatos se chamam Martin e Ole. Ai, Lara, mas eles ou elas não quer dizer... Não é, a gente não usa de... assim, de não se usa já para se referir? Sim. Mas, no caso aqui dos pronomes demonstrativos, nós usamos o de também para nos referir a coisas, objetos, pessoas, animais, tá? Então, a gente usa para demonstrar o que a gente está querendo dizer. Tá? Então, jeg har en hund. Den hunden heter Tim. Jeg bor i ett hus. Det huset er stort. Jeg har 2 katter. De heter Martin og Ole. Ok? Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários e eu vou responder. Esse é um tópico um pouco complicado, porque ele trata, né, de elementos na gramática que podem ser usados para demonstrar, se referir a coisas, né? Esse é o objetivo principal, mas também podem ser usados como sujeitos, e é isso que causa um pouco a confusão. Mas vamos agora dar uma olhada no exercício e aí vocês vão entender melhor. Vamos lá, vamos praticar. La oss øve. Aqui eu tenho 4 frases e onde eu sublinhei em português o pronome demonstrativo, né? Ou a forma que a gente usa em português para se referir a algo. E eu gostaria que vocês completassem com a forma equivalente em norueguês, baseado nos 3 que a gente viu, né? O den, der e o de. Vamos lá. Vou dar uns minutinhos para vocês completarem e aí a gente vem aqui checar. Muito bem, terminaram? Espero que sim. Vamos lá. Primeira frase. Jeg vil ha kaffe. Her er den. Eu quero café. Aqui está. Que legal. Café é uma palavra do gênero masculino, en kaffe. Então, por isso, quando a gente entrega um café a alguém, a gente fala her er den, né? Então, o den aqui está sendo usado como um pronome demonstrativo para se referir ao café. É o café que está em questão. Então, her er den. Ikke her er det, porque não é et kaffe, é en kaffe. Ikke sant? Não é mesmo? Sim. Número 2. Uma pergunta. Har du hund? Você tem cachorro? Ja, den er hjemme. Sim, ele está em casa. Ah, o que aconteceu aqui? Aqui o den foi usado como um sujeito, né? E por que den? Porque en hund é masculino, né? En hund. Então, temos que usar o den para concordar, né? A gente está falando do cachorro. Muito bem. Número 3. Jeg har 2 katter. Eu tenho 2 gatos. De heter Miau og Solan. Eles se chamam Miau e Solan. Olha que legal. Aqui o de foi usado como sujeito também, né? Os gatos, Miau e Solan. Número 4. Har du en penn?
Você tem uma caneta? Ja, jeg kjøpte den i dag. Sim, eu comprei ela hoje. Aqui, novamente, o den está sendo usado para se referir à caneta. E por que é den? Porque nós falamos en penn ou en kulepenn, uma caneta. Caneta é uma palavra do gênero masculino norueguês. Por isso. E aí, ficou claro? Qualquer dúvida e pergunta é só escrever aqui nos comentários que eu respondo. Vamos agora para a parte 2, ok? Vocês lembram que no iniciozinho da aula eu falei que o que diferencia, né, esses dois grupos, né, de demonstrativos, den, der e de, e den, dette e disse, é a questão da proximidade? Então, eu continuo afirmando isso. Na parte 2, agora a gente vai ver que esses três demonstrativos, eles também podem ser usados de uma maneira que indica proximidade, né? Então, ao invés de falar, den hunden, aquele cachorro ali, eu posso falar, denne hunden her, este cachorro aqui, né? Denne hunden her heter Tim. Este cachorro aqui se chama Tim. Ao invés de falar, det huset der er stort, aquela casa ali é grande, eu vou falar, dette huset her er stort. Esta casa aqui é grande. Ok? Vocês estão notando a diferença? E a mesma coisa serve para o de, né? De kattene heter Miau og Solan. Aqueles gatos se chamam Miau e Solan. Men disse kattene her heter Miau og Solan. Mas estes gatos aqui se chamam Miau e Solan. Isso é muito importante em norueguês. Esses demonstrativos são usados o tempo todo, né? Para indicar proximidade, para dar ênfase ao que a gente está falando, né? A gente está falando de algo que a gente tem aqui perto da gente agora, ou algo, assim, de uma maneira geral, que está ali, enfim, que alguém tem, né? Então, é importante você conseguir usá-los de uma maneira correta. Para resumir aqui, o denne é usado com substantivos de gênero masculino ou feminino para indicar proximidade. O dette é usado com substantivos de gênero neutro para indicar proximidade. E neutro somente, né? Dette bordet, dette huset, né? São palavras neutras. Então, temos que usar dette com elas. Já disse pode ser usado com substantivos de qualquer gênero no plural, tem que ser no plural, para indicar proximidade, né? Repito, quem não assistiu a aula sobre forma definida e indefinida de substantivos, por favor, assista, que lá vocês vão entender por que a gente tem mais flexibilidade no plural, né? Nós não temos muitas regras em relação ao plural. Nós não diferenciamos os gêneros no plural. Nós só usamos o disse, exant, não é mesmo? De... brødene, bananene, tomatene no plural definido, tá? Vai lá assistir que você vai entender. Muito bem. Vamos então a um exercício. Vamos praticar. La oss øve litt. Aqui eu tenho 3 frases, né? E eu gostaria que vocês usassem agora os pronomes demonstrativos desse segundo grupo, né? Que indica proximidade. Né? Presta atenção novamente no gênero da palavra, que é aí que está o segredo. Então vamos lá, vou dar uns minutinhos para vocês completarem, depois a gente vê aqui juntos. Terminaram? Muito bem. Vamos lá. Primeira frase. Jeg vil ha denne hunden. Jeg vil ha denne hunden. Eu quero este cachorro. Eu quero este cachorro aqui perto de mim, né? Se você estiver num lugar para adotar um cachorro e você quer dar uma ênfase, este cachorro. Eu sei que em português a gente às vezes fala muito esse, né? Mas na verdade o esse é para indicar algo que tá... algo assim de uma maneira geral, né? Que não tá perto. Mas o este é realmente para indicar algo que está perto. Número 2. Heter disse kattene Miau og Charlie? Nei. De heter Miau og Solan. Vamos lá, primeira pergunta. Heter disse kattene Miau og Charlie? Estes gatos se chamam Miau e Charlie? Essa é a pergunta, né? E o que eu queria aqui é que você usasse o estes no plural, né? Que é disse, em norueguês. Independente do gênero, se é um gato que seja macho, um fêmea, ou vice-versa, os dois
do mesmo gênero, não interessa. Nós usamos o disse para indicar um grupo de coisas no plural que estão perto da gente, ok? Para você que não assistiu ainda às aulas anteriores, por favor, assista, que você vai entender como que se formula perguntas em norueguês, né? Aqui eu comecei com o verbo reta, se chamar. E tem muita coisa aqui nessa aula que, para você entender bem, você precisa ter assistido às outras, tá? Como uso de verbos, né? Uso de pronomes, uso de verbos modais que indicam desejo, possibilidade, por exemplo, tá? Só para relembrar vocês. E vamos lá. Número 3. Hvor mye koster denne kaffen? Peraí. Deixa eu fazer mais realista. Hvor mye koster denne kaffen? Quanto custa este café? Este aqui, perto de mim. 30 kroner. 30 kroner, 30 coroas. Ok? Muito bem. E aí, deu para entender melhor? Então, o que diferencia, né, esses dois grupos demonstrativos é a questão da proximidade, né? Aquilo tá longe de mim, eu tô falando daquilo de uma maneira geral, ou eu tô falando de algo que tá perto de mim, algo que eu quero saber, né, sobre algo que tá perto. É isso. E obviamente, temos que lembrar também que algum desses pronomes demonstrativos, eles têm a função de sujeito, né? Não só para se referir a coisas, mas eles têm a função de sujeito, né? Hva heter hunden din? Den heter Tim, né? Qual o nome do seu cachorro? Ah, ele se chama Tim. Aí nós usamos o dem. Podemos usar han? Sim, né? Mas também podemos usar o demonstrativo den, né? E aí é den, porque é en hund. Ok? Muito bem. Só para resumir aqui para vocês, e olha que interessante, em português nós temos muitos termos, né? É uma língua latina, obviamente, então é uma língua mais rica. E nós temos muitos termos aqui para esses mesmos pronomes demonstrativos. Então, quando você for pensar assim, ai, gente, que coisa chata de ter que ficar pensando em gênero para poder me referir a algo. Pois é. E olha todos esses que a gente tem aqui, todos esses demonstrativos que nós temos aqui, né? Que a gente oscila, usa, né? Esse, essa, aquele, aquela, né? Mas o ponto aqui é você entender que tem essa questão da proximidade. No primeiro grupo, estamos falando de coisas de uma maneira geral, ou que estão mais longe da gente, né? Se você estiver numa loja, por exemplo, e você vê uma blusa, uma camisa, né? En t-skjorte. Você vai falar, den t-skjorten koster 50 kroner. Aquela camisa custa 50 coroas. Mas se você estiver pertinho, você vai falar, denne t-skjorten her, esta camisa aqui, koster 50 kroner. Custa 50 coroas. Entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E, obviamente, a função do sujeito, ok? Isso também é muito importante. Muito bem, espero que a aula tenha sido esclarecedora e clara. Novamente, repito que é um tópico um pouco complicado, mas é muito importante você entender isso bem cedo para que você possa se desenvolver ainda mais no seu aprendizado da língua, ok? E é isso. Muito obrigada por hoje. Muito bem, pessoal, chegamos no final de mais uma videoaula. Muito obrigada pela presença de vocês, ok? Espero que essa aula tenha sido bem esclarecedora no sentido de como usar esses pronomes e por que nós usamos eles, né? Como eu disse, eles são muito importantes. Qualquer dúvida, é só você escrever aqui embaixo que eu vou adorar responder. E não esquece de se inscrever no canal, de me seguir no Gonorugas, no Instagram do Gonorugas, e dar uma olhada no nosso curso de norueguês, Vi kan norsk. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. Muito bem, muito obrigada. Tusen takk for i dag. Og vi ses. Ha det bra!